Olá pessoal, sou Planck Thaís, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão de conteúdo da plataforma do YouTube. E quem gostar, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, só assim mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Hoje eu vou contestar Rodrigo Constantino, da Jovem Pan, num debate que ele fez com Marco Antônio Villa, que é um historiador de direita também, né, conservador, mas entende de história ao contrário de Rodrigo Constantino. E eu peguei algumas passagens, vou deixar o link do debate, eu peguei algumas passagens do que ele falou e que não tem nada a ver, não é, com a história da humanidade. E eu vou me basear na coleção de Eric Hobsbawm, tá? Eric Hobsbawm, que escreveu a sua principal obra, que foi esses quatro livros, que é a Era dos Impérios, a Era do Capital, a Era das Revoluções e a Era a Era dos Extremos, tá? Então eu vou usar os quatro para poder falar com vocês e explicar tudinho, tá? Então, começando pela Era das Revoluções, tá? O, o Rodrigo Constantino, ele dá a entender, né? Ele primeiro elogia a Revolução na Inglaterra, né? A Revolução que colocou a burguesia no poder, né? Só que ele não fala que é, houve uma aliança entre a Igreja Católica, né? O parlamento inglês criou uma monarquia parlamentar que dura até hoje, mas atacou duramente, a burguesia atacou duramente a classe trabalhadora e não tinha ninguém para os protegê-los, né? A lei de cercamentos, por exemplo, tirou a propriedade dos mais pequenos e obrigou eles a ir para a cidade, e na cidade, em plena Revolução Industrial, né, a mão de obra ficou muito barata, o exército de desempregado, que Karl Marx fala, né, no Capital, na crítica da economia política, o exército de desempregado faz cair o preço da mão de obra e a oferta também de mulheres e crianças leva à exploração absoluta da Revolução Industrial na Inglaterra, tá? Então ele fala que foi uma revolução, né, muito boa, mas foi uma revolução controlada pela burguesia, né, associada à monarquia e associada à Igreja Católica, que se pôs do lado dos mais poderosos e não do lado dos mais humildes, que é o papel fundamental da Igreja Cristã, que ela deixou de fazer no Concílio de Nicéia de 325, quando a Igreja deixou de ser, o cristianismo deixou de ser perseguido e passa a ser perseguidor, né, depois de se tornar a religião oficial do Império Romano. Tá? Vamos lá. Ele diz que a Revolução Americana, né, a Revolução Americana é um exemplo de revolução. Ela começa a acontecer em 4 de julho, a independência sai em 4 de julho de 1876, né? E ele disse que não houve derramamento de sangue. Claro que houve. A guerra entre a Inglaterra e os Estados Unidos foi uma guerra intensa. A França apoiou os Estados Unidos, mas foi uma guerra bem intensa e depois dela nasceu a Constituição que todos os homens nascem livres, menos os negros e os índios que não nasceram livres. A marcha para o oeste matou milhões de índios, assim como os negros não tinham liberdade até 1865, com a abolição da escravidão feita por Abraham Lincoln. Todos os homens nascem livres, menos os negros e os índios, né? E aí se cria depois toda a demonização do negro, e aí eu vou indicar, vou deixar no link 13ª Emenda, que é um documentário que dá para se perceber o que foi feito depois da abolição da escravidão. Ele diz que a Revolução Francesa foi revolucionária, né? Está aqui também na Era das Revoluções. Foi sanguinária, né, no período do terror, porque Robespierre queria que a revolução fosse para todos, não só para a burguesia que queria tomar o poder da aristocracia, tá? Então ele queria uma revolução para todos, né, que levasse igualdade, liberdade e fraternidade para todos, né, e combateu as pessoas que eram contrárias a essa revolução que fosse levar igualdade para todos. Tá? Daí nasceu a Liga dos Justos, né, que mais tarde Marx vai transformá-la em Partido Comunista.
tá? Foram 2 anos de muita guilhotina, né? Mas no final a Revolução Francesa se tornou uma revolução burguesa, foi controlada pela burguesia e Napoleão solidificou, né, o controle burguês da Revolução. E aí ele dá a entender que Napoleão era de esquerda, só faltou ele dizer que Napoleão era comunista numa época em que Karl Marx não tinha nascido ainda, né? E a Revolução não foi de esquerda, a Revolução consolidou a burguesia no poder, tá? Ele liga a Revolução Francesa à Revolução Russa. A Revolução Russa aconteceu em 1917. Não tem nada a ver uma com a outra, a não ser uma curiosidade. As duas foram feitas quando o povo estava em extrema fome. O povo em extrema fome se rebela. Tanto na Rússia, quando em 1905 houve o Domingo Sangrento, que o povo foi pedir na porta do czar Nicolau II comida e foram recebidos com rajadas de tiros, né? Como na Revolução Francesa também o povo estava morrendo de fome e não havia sensibilidade do rei Luís XVI, né? Que estava pouco preocupado com a fome dos seus súditos, né? E isso vai levar a burguesia a controlar a classe trabalhadora, né? O proletariado, para se fazer a revolução, porque a revolução precisava de massa. Vai usar os pobres como massa de manobra e depois vai fechar as portas da ascensão do estado de bem-estar social, tá? E aí ele cita Alex de Tocqueville, que fala bem dos Estados Unidos. Tá? Alex de Tocqueville escreveu um clássico chamado Democracia na América, né? E aí ele fala que os norte-americanos eles tentam primeiro te convencer, segundo eles usam a diplomacia quando eles querem algo. E terceiro, quando nem a diplomacia, nem o convencimento vale, né, consegue, eles usam a força, né, a força geralmente bélica. Não é à toa que no século XX os Estados Unidos participam de quase todas as guerras que existiu dentro do planeta Terra. Né? Por quê? Porque ele sempre está envolvido em guerras, principalmente a gente precisa notar, né, que depois da dominação do Estado pelos banqueiros do petróleo, toda a guerra que oferece, né, ganho financeiro, né, os Estados Unidos está no meio. Tá? Ou, né, como no caso do Vietnã, remover uma questão ideológica. Estão querendo agora atacar os Estados Unidos, não é porque existe uma ditadura, porque o Maduro foi eleito, né? E existe fome na Venezuela, né? Até porque o Haiti fica mais próximo, tem fome, né? Sudão, a população passa fome, mas a Venezuela é que tem os 320 bilhões de barris de petróleo, reserva 2 vezes maior do que o segundo país do mundo, que é a Arábia Saudita, que já é dominada pelos Estados Unidos. Tá? É, elogia a democracia nos Estados Unidos, né? Primeiro é preciso falar desse livro, a Era do Capital, né? A burguesia, depois da Era das Revoluções, ela está se capitalizando, né? Está produzindo mais do que nunca, né? Mas só que elas não têm matéria-prima. E aí o Estado burguês, né? Liberal, né? Como forma de ter matéria-prima, vai invadir a África, né? A Era dos Impérios. Vai invadir a África e parte da Ásia. A Inglaterra vai ser o maior império do século XX, do começo do século XX e de todo o século XIX. Por quê? Ela domina o império que o sol nunca se põe. Não é? Ela domina desde a Índia, domina parte do continente africano. Para quê? Para roubar as matérias-primas para a produção industrial, porque eles não têm matéria-prima, mas eles precisam. Invade pela força, dominam, né? E deixam sequelas. Por exemplo, né? Hoje algumas províncias chinesas, né? Como Beijing, como a famosa província que fugiu o nome agora, né? Que quer a independência e os europeus apoiam, mas os europeus dominaram, né? Essas províncias na China depois da Guerra do Ópio, né? E saíram há pouco mais de 20 anos, apoiam a independência, mas roubaram do território chinês esses impérios na guerra contra o ópio para poder traficar ópio, inclusive para a população chinesa, matando milhões de chineses, né? E dominando esses territórios por mais de 100 anos. A Índia, a Inglaterra dominou por quase 100 anos.
né? Foi Mahatma Gandhi que ajudou na independência da Índia, na desobediência civil, que mais tarde vai ser copiada por Martin Luther King para fazer, né, lutar contra as desigualdades entre brancos e negros nos Estados Unidos, tá? É, ele dá a entender que Napoleão Bonaparte era um esquerdista comunista, né? Só que Marx não havia nascido ainda, né? E Napoleão, na verdade, ele consolidou, né, na era das revoluções, o Estado burguês, né? Tanto é consolidado, né, que vai haver uma revolução em 1848, né, onde a classe trabalhadora vai às ruas na França e em todos os lugares da Europa, porque já havia passado-se 60 anos da Revolução Francesa e não havia sido conquistado nenhum direito pela classe trabalhadora que estava faminta e não tinha direito a voto e muito menos empregabilidade, né? Eu falei do livro do Engels, né? Que o trabalhador precarizado, que se transforma no lumpenproletariado, né? O trabalhador precarizado, ele tinha, né, três alternativas, né? Ou suicídio rapidamente, ou morrer de fome lentamente, ou partir para o mundo do crime, que é o lumpenproletariado, que o Marx vai chamar que são os abandonados da terra. Vítimas do Estado que cometem crimes, né? Por quê? Porque o Estado não promove políticas sociais e aí, né, ele parte para o mundo do crime. Esse é o lumpenproletariado, crime, prostituição e etc. Né? São os abandonados da terra que o Estado está na Constituição a proteção social, mas não cumpre, ok? O Constantino, né? Ele faz a comparação sempre, né? Entre Stalin e Adolf Hitler, né? Ele só não lembra que foi Stalin que libertou, né, a Europa de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. As duas batalhas mais importantes, depois da invasão Barbarossa, né, de 1941, que a Alemanha invadiu foi a maior invasão de um exército, né, na história da humanidade, a Operação Barbarossa, que invadiu a Rússia. Né? Ele não lembra, não fala, porque talvez não saiba, não lê muito, é medíocre, não é? Mas as batalhas de 1942 do Volga e de 1943 de Stalingrado são as batalhas decisivas para o recuo, que começa a recuar o exército alemão, e quando os aliados entram no dia D de 1944, os russos já estão em Berlim e a guerra já está perdida para Adolf Hitler. Ele já está admitindo que está perdida, né? Os russos já estão em Berlim, né, derrubando rua por rua. Né? Adolf Hitler chega a convocar crianças para o exército, né, mas já admitindo dentro do bunker, né, que a batalha está perdida. A guerra foi vencida pelo Exército Vermelho e não pelos aliados que male combateram, né, as forças de Mussolini, que já estavam bastante enfraquecidas. O saldo total de soldados perdidos pela Rússia na Segunda Guerra Mundial foi de 20 milhões, fora aproximadamente 20 milhões de civis. Os Estados Unidos perdeu 500 mil soldados, né? A França, 300 e poucos mil soldados, para se ver o tanto do sacrifício que foi feito pela Rússia para virar a Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha. Então, eles esquecem dessas passagens, né? Porque eles jogam com mau caratismo absoluto. Né? E os heróis que eles cultuam, Hayek, Von Mises, né? Bombavec, esses heróis, eles trabalham pelo quê? Pela criação da desigualdade social e pela criação de um abismo de miseráveis. Isso que faz o neoliberalismo, que eles defendem e distorcem a história para tentar reconstruir de uma forma desinformada e covarde. Ok? Essa foi a minha participação. Até a próxima.